Sabe uma coisa curiosa? Alguns dos nomes de marcas mais famosos que a gente conhece, eles guardam um segredo. Não são só palavras, não. São, na verdade, ferramentas de persuasão, pensadas nos mínimos detalhes. E hoje, a gente vai desvendar como essa mágica funciona. Começando com uma marca que, com certeza, todo mundo aqui já viu. Pensa aí um pouquinho. É um nome que a gente vê há anos nos freezers de supermercado. Ele soa antigo, né? Meio europeu, talvez dinamarquês. Passa aquela ideia de tradição, de qualidade. Mas e o significado literal? O que essa palavra quer dizer? A resposta? Absolutamente nada. Pois é, o nome Häagen-Dazs é uma invenção completa. Duas palavras que não significam coisíssima nenhuma. E por trás delas se esconde uma das histórias de branding mais geniais de todos os tempos. Essa é a história de como um empresário, que estava ali acuado pela concorrência, não só criou um produto novo, mas forjou uma ilusão completa de prestígio e de herança europeia. Tudo começando com duas palavras inventadas. A história de Robert Matos começa lá de baixo, vendendo sorvete numa carrocinha no Bronx. Por décadas, a empresa da família dele, a Senator, lutou para sobreviver. Aí, nos anos 50, os gigantes da indústria começaram a esmagar os pequenos produtores com produtos baratos. Matos sabia que precisava de uma estratégia radical para não sumir do mapa. E essa frase dele, ela muda tudo. Matos entendeu que competir no mesmo jogo era suicídio. A única saída era criar um jogo completamente novo. Ele não ia fazer um sorvete mais barato, ele ia fazer um sorvete muito, mas muito melhor. E o principal, que parecesse vir de outro mundo. E o fascinante é a simplicidade desse momento. A filha de Matos lembra dele tarde da noite na cozinha, só murmurando sons aleatórios. Ele não estava procurando uma palavra com um significado, ele estava buscando um som que passasse a ideia de qualidade, de tradição, aquela aura de sofisticação dinamarquesa. E foi assim que Häagen-Dazs nasceu. E o mais legal é que essa intuição do Matos não foi só sorte. Sem saber, ele esbarrou num princípio psicológico muito poderoso. O som de uma palavra, por si só, já consegue moldar a nossa percepção sobre ela. Olha só para essas duas formas. Uma se chama taquete e a outra maluma. Qual é qual? Bom, a grande maioria das pessoas, tipo 98%, associa a forma pontuda a taquete e a forma arredondada a maluma. Isso acontece porque o nosso cérebro instintivamente conecta sons duros e rápidos, como o T e o K, com formas pontiagudas, e sons mais suaves, como M e L, a formas mais redondinhas. Pois é, esse fenômeno tem nome, simbolismo sonoro. É a ideia de que os fonemas, que são as unidades básicas de som da fala, já carregam um significado próprio que o nosso cérebro processa na hora. Não é sobre o que a palavra significa, mas sobre como ela soa. E isso, gente, está por toda parte. Swiffer, por exemplo, é uma palavra inventada que soa exatamente como a ação que o produto faz. Rápido, leve, eficiente. O nome Usain Bolt, com aquelas consoantes fortes B e T, soa explosivo, veloz. E voltando para o nosso caso, Häagen-Dazs, para os ouvidos americanos dos anos 60, soava exatamente como Matos queria. Autêntico, artesanal e caro. Mas não é só o som que importa. Tem outra ferramenta de persuasão muito poderosa, que é a capacidade de um nome ou de um slogan criar uma imagem bem viva, instantânea na nossa cabeça. Olha só a diferença. O slogan do M&M's, ele cria uma imagem mental na hora. A gente consegue visualizar o chocolate que não derrete na mão. É concreto, é memorável. Agora, inovação que empolga. O que a gente visualiza? Nada. É uma frase abstrata e, por isso mesmo, completamente esquecível. Ok. Então a gente tem nomes que soam sofisticados e palavras que criam imagens. Parece a receita do sucesso, né? Mas aí entra uma outra força, talvez a mais poderosa de todas, que parece contradizer tudo isso: a simplicidade. Uma pesquisa fascinante do Adam Alter analisou o desempenho de ações na bolsa, e o resultado foi claríssimo. Empresas com nomes simples e fáceis de pronunciar tiveram um desempenho bem melhor do que aquelas com nomes complexos. Por quê? Porque o nosso cérebro prefere o que é fácil de processar. A simplicidade gera uma sensação de familiaridade e, com isso, de confiança. E essa preferência pela simplicidade tem um impacto direto no nosso bolso. De acordo com o Simplicity Index, 63% das pessoas topam pagar mais por experiências mais simples. Marcas como Google e Amazon não são só boas no que fazem, elas removem o atrito, elas simplificam a nossa vida. E aí a gente chega na grande contradição.
Se o simples é melhor, como é que um nome complexo, difícil de pronunciar e sem significado nenhum, como Häagen-Dazs, virou um sucesso global estrondoso? A resposta é que a complexidade do Häagen-Dazs não foi um erro, foi uma escolha estratégica e muito ousada. Às vezes, a melhor maneira de se destacar não é ser simples, mas ser intencionalmente diferente, até meio estranho. Pensa na marca French Connection United Kingdom. Eles pegaram a sigla FC UK e usaram nas campanhas. Foi controverso? Com certeza, mas foi inesquecível. Essa ousadia fez os lucros da empresa mais que triplicarem em poucos anos. Ou que tal a Biggest Fans, uma empresa que vende, ventiladores de teto enormes. Em vez de um nome corporativo sem graça, eles abraçaram a característica mais óbvia do produto. É um nome peculiar, um pouco chocante e exatamente por isso impossível de esquecer. E o Slack, a ferramenta de comunicação. Slack em inglês pode significar folga, preguiço. São conotações bem negativas, mas eles, de forma brilhante, deram um novo significado para a palavra. No mundo deles, Slack é o espaço que a gente precisa para ter flexibilidade, para criar, para evoluir. Eles transformaram uma falha numa filosofia. E é isso que nos traz de volta ao ponto principal. O nome Häagen-Dazs não venceu sozinho, ele foi o pilar de uma estratégia completa. O nome ousado e estrangeiro justificava o preço alto. O preço alto sinalizava a qualidade dos ingredientes que eram excepcionais, e a embalagem com mapas da Escandinávia completava a história inventada. Cada peça reforçava a outra. E a aposta de Ruben Matus deu mais do que certo. A marca se tornou um ícone global, com centenas de lojas em dezenas de países. Aquela pequena empresa familiar do Bronx, que estava quase falindo, acabou criando uma categoria inteira de produtos e se tornou uma lenda. No fim das contas, a grande lição é esta. A perfeição pode até ser funcional, mas muitas vezes ela é esquecível. Nomes como FCOK, Big Ass Fans e Häagen-Dazs nos mostram que abraçar uma peculiaridade, uma falha aparente, é o que pode tornar uma marca verdadeiramente memorável. Então, na próxima vez que um nome de marca aparecer meio estranho ou até errado, vale a pena parar para pensar. Pode não ser um erro, mas sim um ato de genialidade. E a questão que fica é: qual nome aparentemente imperfeito por aí é, na verdade, secretamente brilhante?